Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu convido você, então, para abrir sua Bíblia comigo. No Evangelho de Cristo, conforme o registro de João, capítulo 21. E faremos a leitura do verso 1 ao verso 9, ao verso 19. João 21, de 1 a 19. Está escrito o seguinte: depois disto, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, aproximadamente 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Eu quero pedir permissão a vocês para só voltar nesse texto já na conclusão da minha fala. Meu propósito nesta manhã é apresentar a vocês o apóstolo Pedro. Quem foi este homem? Que foi discípulo, que foi apóstolo de Cristo e o líder deles. Quem foi este homem que abriu a porta do evangelho para judeus e gentios? Quem foi este homem que, cheio do Espírito Santo, pregava e os corações se derretiam? Orava pelos enfermos e eles eram curados. Quem é este homem que, tomado de santa ousadia, não temia mais açoites, nem prisões, nem mesmo martírio? Quem é este homem? Este homem é mais do que um nome.
Ele é um emblema. Este homem é um símbolo de quem você é e de quem eu sou, de quem nós somos. Pedro é um retrato da humanidade, dos seus avanços e recuos, das suas escaladas e quedas, de suas promessas de arrojada fidelidade e de negação vergonhosa do Senhor da sua vida. Quem é esse homem? Capaz de uma fé robusta no momento, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, para depois se render ao medo e ao pavor e naufragar. Capaz de declarar de maneira cristalina: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, para em segui-la, usado por Satanás, tentar afastar Jesus da cruz. Quem é este homem que é capaz de jurar fidelidade inegociável a Cristo, ainda que todos te abandonem, eu jamais, para em seguida, covardemente negar Jesus 3 vezes? Quem é este homem? Este homem está aqui nesta manhã. Este homem mora debaixo da sua pele. O coração de Pedro bate no seu peito. O sangue de Pedro corre em suas veias. Você e eu somos Pedro. E o que Jesus fez na vida dele pode fazer na sua, na minha, na nossa vida nesta manhã. Um dos primeiros episódios retratados na Bíblia sobre Pedro está lá em Lucas 5. Diz a Bíblia que Jesus estava ensinando uma grande multidão às margens do mar da Galileia, um lago de águas doces, de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio, a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, encurralados pelas montanhas de Golã e pelas montanhas da Galileia. E diz a Bíblia que os pescadores, dentre eles Pedro, depois de uma noite infrutífera de trabalho, lavavam as redes. Quando Jesus olha e vê 2 barcos ancorados, um é o de Pedro, e Jesus entra especificamente no barco de Pedro e diz para ele: afasta o barco, Pedro. E Jesus transforma aquele barco num púlpito, a água no veículo da sua voz e ministra aquela grande multidão. Depois diz a Pedro assim: ô Pedro, vai para o fundo, lança-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Pedro, que era um profissional, porque nascera ao redor do lago, trabalhara naquele lago a vida inteira, responde para Jesus: Senhor, desse negócio aqui entendo eu. Aqui eu sou profissional, aqui eu sou autoridade. Então entenda uma coisa: o mar não está para peixe hoje. Trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada. Mas de repente um lampejo de fé acende-lhe na alma, e ele diz: mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. E quando ele lança as redes, um cardume começa a pular nas redes, as redes começam a se romper, aquele barco não consegue reter o produto milagroso daquela pesca, o outro barco precisa vir. E quando Pedro percebe que não está apenas diante de uma pescaria de sorte, mas de um milagre extraordinário, e ele larga para lá o barco, ele larga para lá as redes, ele larga para lá os peixes, ele nada na direção de Jesus, se prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, vai embora de mim, eu sou um pecador, eu não posso estar na tua presença. E Jesus olha para ele e diz: não temas, a partir de hoje eu farei de ti um pescador de homens. E Pedro deixa as redes e troca as redes pelo cajado e passa a seguir a Jesus. Mais tarde é escolhido como apóstolo de Jesus e o líder deles. Caminha com Jesus, escuta Jesus, vê os milagres de Jesus. E diz a Bíblia que agora Jesus está lá no extremo norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá na divisa com a Síria, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe. E Jesus faz uma enquete com seus discípulos assim: quem dizem os homens ser o filho do homem? Em outras palavras, o que o povo comenta a meu respeito? E eles disseram: Senhor, o povo está muito confuso, o povo não sabe nada. Uns pensam que tu és João Batista, outros pensam que tu és Elias, outros pensam que tu és Jeremias, outros pensam que tu és alguns dos profetas. O povo não sabe nada, o povo está confuso. Parece que é ainda hoje assim. Então Jesus pergunta para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, que era um líder, ele não suportava que ninguém falasse na frente dele, se adianta e fala em nome do grupo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
talvez até aguardando um elogio de Jesus. Parabéns, Pedro, você é um homem muito inteligente, você tem uma capacidade muito grande de discernir as coisas. Mas não foi o que Jesus disse, não. Jesus disse assim: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Pedro o seguinte: ô Pedro, você só sabe quem eu sou porque o Pai me revelou para você. Porque se o Pai não tivesse me revelado para você, como povo, você também não saberia quem eu sou. E Jesus engata e diz: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está aqui, meus irmãos, em Mateus 16, 18, um dos textos mais importantes da Bíblia, de cujo correto significado depende o futuro da igreja. Quem é esta pedra sobre a qual a igreja está edificada? Há 3 interpretações na história da igreja. Primeiro, é que o Pedro é a pedra. Talvez hoje mais de 800 milhões de pessoas subscrevem esse pensamento. Há uma frase em latim muito conhecida: ubi Petros ibi ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. A segunda interpretação é que a pedra sobre a qual a igreja é edificada é a declaração de fé: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Onde essa declaração é feita, aí a igreja está estabelecida. Mas a terceira interpretação, e eu subscrevo a terceira interpretação, e eu estou seguro de que, se não todos aqui, a maioria de nós entende assim, é que o fundamento da igreja, esta pedra, é o próprio Cristo. E o texto nos leva a essa conclusão, se não vejamos. Há na língua grega uma espécie de trocadilho entre a palavra Pedro e a palavra pedra. Pedra é Petra, Pedro é Petros. Pedra não deriva de Pedro, Pedro deriva de pedra. Petra é uma rocha inabalável, Petros é um fragmento de pedra arrancado de um maciço rochoso. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja. A palavra pedra é uma metáfora usada apenas para Deus em toda a Bíblia. Mas também o pronome demonstrativo nos ajuda a entender. Tanto no grego, quanto no inglês, quanto no português, há uma diferença entre esta e essa. Por exemplo, eu estou com a minha Bíblia aqui, eu digo esta Bíblia. Mas se eu coloco a Bíblia no púlpito e me afasto do púlpito, eu digo essa Bíblia. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra, ele teria dito: eu também te digo que tu és Petros, mas sobre essa pedra eu edificarei minha igreja. Mas não foi o que Jesus disse. Eu também te digo que tu és Petros, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então há 4 verdades aqui. Primeiro, Jesus é o fundamento da igreja. Ele é a pedra fundamental da igreja. Pedro entendeu isso quando pregou em Jerusalém. Pedro entendeu isso no final da vida, quando escreveu a sua primeira carta. Jesus é a pedra. Paulo entendeu isso quando disse: ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus nosso Senhor. Então a igreja está debaixo, a igreja está fundamentada sobre esta base sólida que não se abala: Jesus Cristo nosso Senhor. A segunda verdade é que Jesus é o dono da igreja. Ele diz assim: eu edificarei a minha igreja. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é nossa, a igreja tem dono. E o dono da igreja tem marcas de cravos em suas mãos. O dono da igreja a comprou não com ouro, não com prata, mas com seu precioso sangue. Terceiro, Jesus é o edificador da igreja. Ele está dizendo: eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja não é você, nem eu, nem nós. Na verdade, tudo provém de Deus. Ele quem nos dá arrependimento para a vida, Ele quem nos dá a fé salvadora, Ele quem nos regenera. É Deus quem nos justifica, é Deus quem nos santifica, é Deus quem nos batiza pelo Espírito no corpo de Cristo, é Deus quem nos sela com o Espírito Santo, é Deus que nos deu o Espírito como penhor da nossa redenção, é Deus quem há de nos glorificar. Tudo provém de Deus, a salvação é obra de Deus de A a Z, para que toda a glória pertença a Ele. É Ele quem está edificando a sua igreja.
Nós poderíamos usar todo o nosso conhecimento, toda a nossa metodologia, e nós não produziríamos sequer um convertido. Não fora Deus, nenhum de nós estaria aqui nesta manhã. Ele quem está edificando a sua igreja. Mas em quarto lugar, Jesus é o protetor da igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não importa se vem perseguição, não importa se a situação se tornará adversa, meus irmãos, nada nem ninguém pode deter os passos da igreja, porque a igreja é vitoriosa, a igreja é indestrutível, porque aquele que morreu por ela a protege do mal. Diz o texto de Mateus 16, que depois de Jesus deixar isso claro para os seus discípulos, ele vira uma página e começa a ensinar uma nova fase do discipulado, e pela primeira vez, ele compartilha com seus discípulos, que era necessário que ele subisse para Jerusalém, fosse entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas, para ser crucificado, para ressuscitar ao terceiro dia. E quando Pedro, que acabara de falar que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, escuta isso, ele chama Jesus à parte, vem cá Jesus, vem cá um pouquinho, vem cá. E passa a repreender a Jesus. Tem compaixão de ti mesmo. Que é isso? Larga a mão desses pensamentos doentios, soturnos. Não pense em cruz não, pense em vida. E Jesus olha para ele e diz: arreda, Satanás, és para mim causa de tropeço. Tu não cogitas as coisas de Deus, apenas as coisas dos homens. Irmãos, entendamos isso. Se a igreja estivesse edificada sobre Pedro, ela estaria edificada sobre uma areia movediça. Mas bendito seja Deus, a igreja está edificada sobre uma rocha que não se abala. Mas vamos entender algo aqui. O que é que Jesus não disse? Jesus não está dizendo que Pedro é Satanás. Segundo, Jesus não está dizendo que Pedro está endemoniado. Terceiro, Jesus não está mandando Pedro arredar. Quarto, Jesus está mandando Satanás arredar. Que Satanás? O Satanás que está induzindo Pedro a afastar Jesus da cruz. Porque se não entendermos isso, a gente vai dizer: arreda Pedro, aí o Satanás fica. Não, Satanás arreda, Pedro fica. Pedro é discípulo, Pedro é apóstolo. Em Pedro Jesus vai continuar trabalhando e investindo. Eu quero dizer para você que apesar dos nossos deslizes e fracassos, o Senhor Jesus não abre mão da nossa vida. Ele não desiste de nós. Tanto é prova, meus amados, que uma semana depois, Jesus sobe um alto monte para orar. E quem ele leva consigo? Pedro, Tiago e João. A tradição diz que é o Monte Tabor, outros acham que é o Monte Hermon. Não importa que monte, cristão não faz peregrinação sagrada. Para o cristão todo o solo é sagrado. Jesus está aqui nesta manhã, e Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Mas diz a Escritura que o Senhor Jesus sobe este monte para orar e ora, e Pedro e os seus colegas dormem. Porque o que dá prazer em Jesus, dá cansaço neles. No topo daquela montanha, 4 milagres aconteceram. Primeiro milagre, Jesus foi transfigurado diante deles. Segundo milagre, Moisés e Elias aparecem em glória, conversando com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém, o seu êxodo, onde ele haveria de quebrar as nossas algemas, romper nossas cadeias e nos tornar livres. Terceiro milagre, uma nuvem luminosa os envelopa. Quarto milagre, de dentro da nuvem surge uma voz divina dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Apesar de ver tantos milagres, Pedro está sem discernimento espiritual. A cultura brasileira anda atrás de milagres. Há alguns que fazem propaganda de milagres que nem aconteceram. Há outros que acham que se nós contemplarmos mais milagres, nós vamos crer mais. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se vocês perceberam, no topo desta montanha tem 3 gerações representadas: a geração de Moisés, a geração de Elias, a geração dos apóstolos. Leia sua Bíblia e você verá que essas foram as 3 gerações que mais viram milagres na história.
E foram as 3 gerações mais incrédulas da história. Pedro está vendo milagres. Pedro está pisando no terreno sobrenatural. E primeiro, ele não discerne a centralidade da pessoa de Jesus. Ele está lá no topo daquela montanha dizendo assim: Senhor, bom estarmos aqui, então nós vamos fazer uma coisa, nós vamos fazer 3 tendas, uma vai ser do Senhor, outra vai ser do Moisés, outra vai ser do Elias. Ele achava que estava no controle, mas a Bíblia diz que ele não sabia o que estava falando. E por que ele não sabia o que estava falando? Porque estava falando uma bobagem. Ele estava comparando e equiparando Jesus a Moisés e Elias, ao representante da lei, ao representante dos profetas. Mas Jesus não é apenas um grande homem entre nós, Ele é o próprio Filho de Deus entre nós. Ele é único, Ele é incomparável, Ele é absoluto. Mas Pedro não apenas não discerne a centralidade da pessoa de Jesus, Pedro não discerne a centralidade da missão de Jesus. Quando Jesus desce do monte, Jesus liberta o menino endemoniado, o devolve ao seu pai, e diz lá em Lucas 9, 43, 44, que diante desse extraordinário milagre de Jesus, todos se maravilhavam do quanto Deus fazia por intermédio dele. Todos quantos? Todos quem? Toda a multidão, inclusive os discípulos. E Jesus viu nisso um risco, um perigo, uma ameaça para os seus discípulos. A mesma descrita lá em João 6, quando Jesus multiplicou pães e peixes, a multidão queria fazer Jesus um rei político, um Messias político, um operador de milagres apenas. E Jesus despede os seus discípulos antes de despedir a multidão, porque Jesus não queria que os seus discípulos entrassem nessa agenda tentadora de vê-lo apenas como operador de milagres. Aqui Jesus percebe a mesma coisa, está escrito em Lucas 9, 44 assim, Jesus se dirige aos discípulos assim: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. O que Jesus está dizendo? O que ele está dizendo é o seguinte: não pensem vocês que eu vou mudar minha agenda. Não pensem vocês que eu vou alterar o cronograma. Não pensem vocês que eu desci do céu apenas para realizar milagres, para curar os enfermos, para levantar os paralíticos, para purificar os leprosos. Eu vim ao mundo para ir para a cruz, e é para a cruz que eu estou indo, porque é lá na cruz que eu vou libertar vocês, é lá na cruz que eu vou tornar vocês livres, é lá na cruz que será o êxodo de vocês. Mas Lucas 9, 45 diz que os discípulos não entenderam isto. Vendo milagres, mas sem saber quem é Jesus, vendo milagres, sem saber o que Jesus veio de fato fazer. Lucas 9, 51 e 53 diz que a partir desse momento que Jesus desce do monte, ele vai caminhar para Jerusalém, e todo mundo podia ler isso no rosto dele, todo mundo podia perceber que ele estava resolutamente determinado a caminhar para a cruz. Então ele sobe o Monte das Oliveiras. Diz a Escritura que ele chega acompanhado de uma multidão. Havia uma outra multidão esperando Jesus, porque na Páscoa a população de Jerusalém quintuplicava, e quando ele entra, ele começa a descer o Monte das Oliveiras, e as multidões vão cantando e vão celebrando e dizendo: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E ele atravessa o Vale do Cedron, ele começa a subir as encostas do Monte Moriá, tem a entrada da cidade. Diz Lucas que quando ele entra na cidade, a multidão canta e Jesus chora. E chora por quê? Porque Jerusalém não aproveitou o tempo da sua oportunidade. Porque Jerusalém matou os profetas de Deus e haveria de crucificá-lo. Chora porque Jesus vê profeticamente a cidade sendo arrasada até os fundamentos pelos romanos, provocando a maior diáspora de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948. Quando Jesus entra na cidade, ele purifica o templo, ele produz ensinamentos preciosos, mas chega um momento em que ele não fala mais para a multidão. Então ele se dirige a Pedro e João e diz assim: vocês dois vão preparar para nós um local para que eu possa comer a Páscoa com vocês. O cenáculo é preparado, é quinta-feira à noite, a mesa está posta, tem cordeiro assado, tem pão sem fermento, tem ervas amargas, tem vinho, e aqui do lado tem uma bacia com água e uma toalha. Não se assentava à mesa sem lavar os pés. Os calçados não eram como os nossos, tênis e sapatos fechados, botas fechadas, mas sandálias de couro cru, abertas. Jerusalém fica dentro de um deserto, os pés sujos.
As mesas não eram altas, onde você escondia os pés ficavam expostos. Mas os discípulos eram muito orgulhosos para lavar os pés uns dos outros, e então o que é que eles fazem? Eles se assentam à mesa com os pés sujos. E o papo que rola na mesa é este: quem de nós é o mais importante? Quem de nós tem maior projeção? Quem de nós tem primazia? E quando Jesus percebe que eles estão antenados noutro canal, quando Jesus está mergulhado na sombra da cruz, Jesus os choca, não com palavras, mas com atitudes. Ele pega a bacia, cinge-se com a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Olha o constrangimento. Olha o tapa de luva. Jesus lavando o pé de Tomé, de Mateus, de Judas Iscariotes. Quando Jesus chega diante de Pedro, eu acho que ele arregala os olhos e pergunta: tu lavarás os pés a mim? Jesus respondeu: o que eu faço agora? Você não entende, você entenderá depois. Aí o Pedro, que era 880, disse: Senhor, os meus pés nunca tu hás de lavar. Não, eu não vou aceitar isso. Que tu te humilhes a ponto de se tornares um escravo, não, os meus pés tu não vais lavar. E Jesus olha para ele e disse: eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Aí ele diz: então o senhor lava os pés, o senhor lava as mãos, o senhor lava a cabeça, o senhor me dá um banho, pronto. Não, Pedro, agora é você que não está entendendo. Todos vocês já estão limpos, exceto um. Só basta lavar os pés. O que Jesus quis dizer com isso? Todos vocês já passaram pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Isso acontece uma única vez na vida e nunca mais precisa se repetir. Mas aqueles que já foram regenerados precisam constantemente no processo da santificação. Ali, irmãos, há um corte radical na história da humanidade. Porque no cenáculo, Jesus, ao comer a Páscoa, encerra esse ciclo. Quando ele pega um pão, o parte e diz: este pão é o meu corpo, que é dado por vós. Tomai e comei, faz isto em memória de mim. Quando ele pega o copo de vinho e diz: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Tomai e bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Ali encerra a Páscoa judaica. Ali começa um novo tempo na história. Não tem mais matança de cordeiro. Não tem mais sacrifício. Agora Jesus se apresenta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora ele é o nosso Cordeiro Pascal. Todo o Antigo Testamento era a sombra dele, ele é a realidade. Ele é a semente da mulher. Ele é o Cordeiro da Páscoa. Ele é o maná que caiu do céu. Ele é a água que brotou da rocha. Ele é a coluna de nuvem. Ele é a coluna de fogo. Ele é o santuário. Ele é a arca da aliança. Ele é o templo. Ele é a festa. Ele é o sacrifício. Ele é representado pelo sábado. Tudo era a sombra dele. Ele é a realidade. Chegou a realidade. As sombras não precisam mais. Ele é o cumprimento da lei. Depois que ele participa e celebra a ceia, ele diz assim para os seus discípulos, ao caminhar já para descer para o Monte das Oliveiras, e diz assim: nesta noite todos vós vos escandalizareis comigo, como está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Então Jesus se aproxima do Pedro, diz: Pedro, Satanás os requereu para peneirardes como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando te voltares para mim, fortalece os teus irmãos. Eu acho, pastor Josué, que o Pedro deu uma raspada na garganta e disse: Senhor, eu sei o que está acontecendo. Eu sei que o clima está tenso. Eu sei que nos bastidores eclesiásticos aí estão tramando a tua prisão e a tua morte. Aqui para nós, Jesus, eu acho que os meus colegas não têm tutano para aguentar isso, não. Mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu sou um cabra macho. A corda não rói do meu lado. Só conta comigo. Ainda que todos te abandonem, eu jamais. Aliás, por ti darei minha vida. Eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, pois em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Acho que o Pedrão se calou. Acabaram de descer o Monte Sião, cruzaram os vales de Cedron, mergulharam nas fraldas do Monte das Oliveiras.
onde tinha uma prensa de azeite, o jardim do Getsêmani. Diz a Bíblia que Jesus deixou 8 dos seus discípulos para trás, porque Judas não está mais entre eles. Pegou Pedro, Tiago e João e diz: vocês, vem comigo. Quando Jesus ficou sozinho com os 3, Jesus abriu o coração para eles e disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai comigo, vigiai comigo. E diz a Bíblia que Jesus avança sozinho para o interior do jardim. Ele, o Rei da Glória, o Criador do Universo, prostra-se com o rosto no chão. E segundo Hebreus 5:7, ele oferece forte clamor e lágrimas àquele que podia libertá-lo da morte. E ele ora, e ele chora, e ele ora, e ele chora, e ele ora, e ele chora. Diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba, se não seja feita a tua vontade. Quando ele se levanta desse primeiro período de oração e vai aos 3 discípulos, eles estão dormindo. E Jesus não acorda os 3, não acorda Pedro. Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus volta para o segundo período de oração, e ora e chora, e ora e chora, e ora e chora, e fala as mesmas palavras. Vem um anjo do céu e o consola. Jesus volta-se para Pedro, e os seus colegas estão dormindo de novo. Jesus volta para o terceiro round de oração. Agora a luta é mais titânica, a batalha é mais renhida. Agora Jesus não molha o chão apenas com as suas lágrimas, mas também com o seu sangue, numa luta de sangrento suor. A pergunta, irmãos, é: que cálice era esse que trazia tanta angústia em Jesus? Será que este cálice era a certeza que os seus discípulos o abandonariam? Será que era a certeza que uma turba fortemente armada, capitaneada por Judas Iscariotes, o prenderia naquela noite? Será que era a certeza que ele seria levado ao sinédrio para ser cuspido e esbordoado? Será que era a certeza de que costurariam contra ele 2 pesadas acusações, blasfêmia contra Deus e conspiração contra César? Será que era a certeza de que o governador Pôncio Pilatos, covardemente, para atender ao grito da multidão, o entregaria à cruz? Será que era a certeza de que ele caminharia pelas apinhadas ruas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida? Será que era a certeza que seria esticado naquele leito vertical da morte, suspenso entre a terra e os céus? E a resposta é 1000 vezes não. Este cálice era a santa ira de Deus, que devia cair sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça. Este cálice era a certeza de que ele, sendo amado do Pai, gritaria na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Este cálice era a certeza de que, sendo ele santo, 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 ele seria feito pecado por nós. Este cálice era a convicção de que, sendo ele bendito eternamente, seria feito maldição por nós. Notem vocês, a angústia que Jesus trava não é na cruz, é no Getsêmani. Quando ele termina esse terceiro período de oração, não tem mais angústia nele. Não tem mais angústia nele. Quando ele termina esse terceiro período de oração, ele se levanta, dá uma balançada em Pedro e nos seus colegas, diz: acordai, vamos-nos, o inimigo se aproxima. E quando a turba chega, Jesus não se esconde, Jesus não se esgueira nas trevas, Jesus se apresenta e pergunta: a quem buscais? Responderá: Jesus o Nazareno. Pois sou eu. E caíram por terra. A partir de agora ele vai para o sinédrio, e ele é cuspido, e ele é esbordoado, e ele está firme como uma rocha. A partir daqui ele vai para o pretório romano, e quem está em crise e desespero é o juiz que o julga, é Pôncio Pilatos. Ele está firme como uma rocha, caminhando para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. A partir daqui ele caminha debaixo do lenho maldito. As mulheres choram, e ele pergunta: por que vocês estão chorando por mim? Não chorem por mim, chorem por vós e por vossos filhos. A partir daqui ele é pregado na cruz e transforma esse patíbulo de horror num palco para a glória de Deus e num instrumento para a nossa salvação, dizendo para aquela multidão: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Dizendo para o ladrão à sua direita: arrependido, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Dizendo para sua mãe: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí teu pai. Dizendo para o pai:
Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede. Mas a sexta palavra é uma palavra de vitória: está consumado, o preço está pago, aquele que crê em mim não deve mais nada, eu cumpri a missão que tu me confiaste para fazer. Então, Pai, receba o meu espírito. Naquela noite Jesus foi preso, não porque sucumbiu ao poder de Roma. Está escrito em Lucas, porque aquela era a hora das trevas, e para aquela hora Jesus tinha vindo. Os discípulos de Jesus se dispersaram, acovardados, e Pedro também, ia seguindo Jesus de longe, sorrateiro e furtivamente, conseguiu entrar lá na casa do sumo sacerdote. Tinha uma fogueira acesa, a noite estava fria, e ele tenta se aquentar ali ao redor daquela fogueira, quando passa uma criada, no lusco-fusco da noite, olha bem para ele, consegue discerni-lo, e diz assim: tu também és discípulo dele. Pedro ouviu isso, e negou diante de todos, dizendo: eu não sei o que dizes. Ele sai aqui, desta área, vai lá para o alpendre, tenta se esconder por lá, quando passa outra criada e olha, o discerne e diz assim para os colegas: aquele lá é discípulo dele também. Pedro escutou isso e disse: eu juro que eu não conheço esse homem. Passaram alguns homens, o reconheceram e disseram: esse sotaque seu nortista, esse sotaque de Galileu, indisfarçável, você é discípulo dele mesmo, você é mesmo. E ele agora não apenas nega, ele agora não apenas jura, ele agora blasfema, ele fala palavrão, ele fala impropérios. Eu não conheço esse homem. O galo cantou, e quando o galo cantou, Jesus cravou nele o olhar. Diz a Bíblia que Pedro caiu em si, desatou a chorar e saiu dali chorando amargamente. Naquela quinta-feira à noite, Jesus foi cuspido, foi esbordoado. Pedro não estava lá. Sexta-feira de manhã, Jesus levado ao pretório romano. Pedro não estava lá. Sexta-feira, 9 horas da manhã, Jesus é pregado na cruz. Pedro não estava lá. Foi outro Simão que ajudou Jesus a carregar a cruz. Pedro não estava lá. 3 horas da tarde, na sexta-feira, Jesus morre na cruz. Pedro não estava lá para sequer oferecer um sepultamento digno para ele. Foi preciso que outra pessoa fizesse. Jesus foi sepultado e Pedro não estava lá. Chegou o sábado, o silêncio da morte. Pedro está trancado com medo dos judeus. Domingo de manhã, não é Pedro, nem os discípulos, são as mulheres da Galileia que vão ao sepulcro. Pedro não estava lá. Quando elas chegam, pensando quem vai rolar a pedra está rolada. Quando elas olham, o túmulo está aberto. Quando elas entram, o túmulo está vazio. Quando elas saem, um anjo pergunta para elas: o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. E tem um recado aqui, ide dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele irá diante de vós para Galileia, lá o vereis, como ele vos diz. Meus irmãos, por que mencionar o nome do Pedro? Ele é discípulo. Por que Jesus mencionou o nome de Pedro? Por que Pedro? Porque Jesus sabia que Pedro não se sentia mais discípulo. Pedro, Petros, fragmento de pedra, mentira, pó, apenas pó. Negou seu nome, negou sua fé, negou seu apostolado, negou o seu Senhor. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Eu quero dizer para você nesta noite, nesta manhã, que Jesus não desiste de você, que Jesus não abre mão da sua vida. Não importa os seus deslizes, não importa os seus fracassos, não importa as suas quedas, Jesus não abre mão da sua vida. Agora pensem comigo essa viagem de Jerusalém para Galileia, são 153 quilômetros, a pé. Eu acho que cada passada de Pedro era uma martelada na consciência, era uma fisgada na alma. Eu acho que foi caminhando e pensando assim: quando Jesus se encontrar comigo, ele vai me quebrar todinho, vai me arrebentar tudo. Ele vai botar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um fracasso, que eu sou um covarde, e eu sou mesmo. Quando ele chega na Galileia, Jesus não está lá. Aí ele diz assim para os seus colegas: eu vou pescar. Notinha de rodapé.
Nós deveríamos orar mais pelos líderes, sabia? Porque não tem líder neutro. Líder sempre influencia ou para o bem ou para o mal. Porque Pedro era um líder. Ao dizer eu vou pescar, os outros disseram, também nós vamos contigo. Mas o que significa eu vou pescar? Não é que ele estava estressado, precisava uma higiene mental, não. Ele está dizendo, fim de linha para mim. Não tem mais futuro. Vou voltar para as redes. Vou voltar para o passado. Acabou para mim. Agora preste atenção. Quando o homem se afasta de Deus, nem pescar consegue mais. Trabalhar a noite inteira, não pegaram uma piaba. Já estão retornando, já no clarear do dia. E tem alguém caminhando lá na praia, 100 metros. Eles estão a 100 metros de chegar. E esse que caminha na praia, se dirige a eles lá no barco e pergunta assim, covardes! Foi assim? Não. Filhos! 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 Tem mais de 1 tonelada de graça nessa palavra. Para um bando de covardes, de desertores. Jesus se dirige a eles dizendo, filhos. É assim que Jesus olha a você e a mim nesta manhã. Filhos. Tens aí alguma coisa de comer? Responderam não. Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Aquele que estamos adorando e servindo nesta manhã, é o Senhor do universo, é o Criador da terra e do mar, e Ele empurra um cardume de peixes selecionados para a direita do barco. E quando lançam as redes, 153 grandes peixes começam a pular nas redes, e a rede não se rompe, e João, que tinha um discernimento melhor, uma percepção mais aguçada, disse, ô Pedro, é ele Pedro, ele está aqui Pedro, ele chegou Pedro, e Pedro larga para lá o barco, larga para lá as redes, larga para lá os peixes, nada acelerado, 100 metros, coração saltitando no peito, ele diz, e agora, ele vai me quebrar todo, ele vai me arrebentar todo, ele vai dizer que eu sou um covarde. Quando ele chega, um susto, ele vê um braseiro com pão e peixe. Meus irmãos, só tem 2 lugares no Novo Testamento onde aparece a palavra braseiro. Foi onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Jesus plantou aquele braseiro ali para armar a cena do crime, para curar a psique de Pedro, para curar as emoções de Pedro. O que Jesus está dizendo é o seguinte, ô Pedro, sabe por que eu botei esse braseiro aqui? Para lembrar a você que na mesma cena que você caiu, eu vou levantar você. Na mesma cena que você me negou, você vai ter chance de me confessar. No mesmo cenário que você foi um fracasso, eu vou restaurar a sua vida. Sabe por quê, Pedro? Porque a minha graça é maior do que o seu pecado. Jesus alimenta os discípulos. Depois Jesus se volta para Pedro e pergunta assim, Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes outros? Uai, Jesus, eu não estou te entendendo. Por que deveria eu amar-te mais do que os outros? Não basta amar-te igual aos outros? Por que Jesus fez essa pergunta? Porque lá atrás Pedro havia dito assim, ainda que todos te abandonem, eu jamais. Sabe o que Pedro havia dito para Jesus? Senhor, eu sou melhor que os outros. Sou mais crente do que os outros, sou mais fiel do que os outros, eu te amo mais do que os outros. O que Jesus está perguntando para Pedro é mais ou menos o seguinte, ô Pedro, você ainda pensa a mesma coisa a seu respeito? Você ainda acha mesmo que você é melhor que os outros? Você acha mesmo que você é mais crente do que os outros? Você ainda mantém a mesma opinião a seu respeito, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus pergunta a segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Agora não pergunta se ama mais não, só pergunta se ama. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então pastorei as minhas ovelhas. Aí Jesus perguntou a terceira vez, Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, eu estou até triste com isso. O Senhor me perguntar 3 vezes, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus perguntou 3 vezes? Claro, que 3 vezes Pedro negou Jesus.
Mas o que significa isso? Jesus está querendo dizer para Pedro o seguinte: ô Pedro, você caiu a primeira vez, meu filho? A minha graça é suficiente para levantar você. Você fracassou a segunda vez, Pedro? Eu ainda não desisti de você, a minha graça é suficiente para levantar você. Você caiu a terceira vez, Pedro? Ô Pedro, eu não abro mão da sua vida, a minha graça é suficiente para restaurar você. Ô Pedro, a minha graça é maior do que o seu pecado. Se eu pudesse botar isso, pastor Josué, numa narrativa de um jogo, eu narraria da seguinte maneira: Pedro negou Jesus a primeira vez, está perdendo de 1-0. Pedro negou a segunda vez, está perdendo de 2-0. Pedro negou a terceira vez, está perdendo de 3-0. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. 3-1, Pedro. Segunda vez, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. 3-2, Pedro. Terceira vez, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. 3-3, Pedro. Pedro, segue-me. 4-3 para a restauração. Deus muda o placar do jogo. Deus vira a mesa da história. Deus muda o cenário da vida. Irmãos queridos, há uma riqueza na língua grega nesse texto que não consegue ser vertida para a língua portuguesa. Me permita explicar. Quando Jesus perguntou para Pedro a primeira vez: tu me amas? Vocês sabem que no grego tem 4 palavras para amor: eros, storge, filia e ágape. Quando Jesus pergunta: tu me amas a primeira vez? Jesus usa o verbo agapau, o amor sacrificial, o amor que dá a vida pelo outro. Jesus perguntou assim: Petros, agapas-me? Tu me amas com amor ágape? Tu me amas a ponto de dares tua vida por mim, de morreres por mim? Pedro não respondeu essa pergunta. O que ele respondeu foi: Senhor, amor ágape eu não tenho. Eu não tenho coragem de dar minha vida por ti. Eu não estou pronto a morrer por ti. Eu só gosto de ti. E respondeu assim: Filose. Eu gosto do Senhor com amor filia, com amor ágape não. Filose. Aí Jesus fez a segunda pergunta do mesmo jeito: Petros, agapas-me? Tu me amas a ponto de dares tua vida por mim, de morreres por mim? Pedro respondeu do mesmo jeito: ah, Senhor, amor ágape eu não tenho. Eu não estou pronto a morrer por ti. Eu não tenho coragem de dar minha vida por ti. Eu só gosto de ti. E respondeu do mesmo jeito: Filose. Por que ficou triste da terceira vez? Porque Jesus mudou a pergunta. Jesus usou na terceira pergunta o mesmo verbo que Pedro usara nas 2 respostas anteriores. Jesus pergunta para ele: Petros, fileis-me? Pelo menos tu gostas de mim? Pedro respondeu do mesmo jeito: é isso, Jesus, só gosto de ti. Filose. O que eu aprendo com isso? Quando Pedro, confiando em si, prometeu a Jesus de dar sua vida por ele, Pedro negou Jesus. Mas quando Pedro humildemente reconheceu que não tinha forças para dar sua vida por ele, aí Jesus o capacitou a dar sua vida por ele. Aqui Jesus restaura Pedro. Aqui Jesus levanta Pedro. A partir daqui Pedro é um homem de oração. A partir daqui Pedro é um homem cheio do Espírito Santo. A partir daqui Pedro prega e os corações se derretem. A partir daqui Pedro ora pelos enfermos e eles são curados. A partir daqui Pedro é um gigante nas mãos de Deus. Mas preste atenção numa coisa: Jesus não apenas restaura Pedro, Jesus restaura o ministério de Pedro. Pedro agora abandona as redes e troca as redes pelo cajado. Apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Talvez nesta manhã eu estou falando para pastores, para líderes, para gente de proa, para gente que um dia pôs a mão no arado e voltou atrás, que desistiu do ministério, que desistiu da liderança, que desistiu de estar na linha de frente. E eu quero dizer para você que Jesus está aqui nesta manhã para restaurar a sua vida, para restaurar o seu ministério, para devolver a você nesta manhã o cajado de pastor. É hora de você largar as redes e pegar o cajado. É hora de você pegar as redes para ser pescador de homens. É hora de você ser usado nas mãos de Deus. Agora preste atenção, versículo 18. Jesus diz: ô Pedro, você está lembrado daquele dia que você falou que estava pronto a morrer por mim? Estou sim, Jesus, estou sim.
Pois bem, Pedro, esse dia vai chegar. Mas nem agora não, quando você ficar velho. Hoje você é jovem, você vai para onde você quer. Mas quando você ficar velho, eles vão cingir você, vão pregar você, vão crucificar você. E com esse gênero de morte, você vai glorificar a Deus. Eu acho, pastor Josué, que se não for a graça, Pedro deveria ser internado numa clínica psiquiátrica. Pensa comigo nisso. Está pregando um sermão abençoado, passa na cabeça dele, quando eu ficar velho, não vou ter aposentadoria, não vou numa casa de praia, não vou para uma casa de montanha, eu vou ser crucificado. Ele chega em casa, ele era casado, a esposa dele ia dar um abraço nele, passava pela cabeça dele, quando eu ficar velho, eu vou ser crucificado. Sem graça, irmãos, isso gera paranoia. Talvez você pergunte, mas como é que foi esse negócio? Como é que ele administrou isso? Como é que foi isso na vida dele? Ele vai contar para nós e eu termino aqui. Abra sua Bíblia lá em 2ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 15. Ele conta para nós como é que foi esse final. Veja lá. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Ele diz assim: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. A expressão é a mesma lá de Paulo, tempo da minha partida é chegado. Mesmo significado. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, ou seja, estou prestes a morrer. Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Ou seja, Jesus revelou para ele que ele ia morrer na velhice, ia morrer crucificado. Ia ser cingido. Qual a atitude dele? Mais de minha parte, esforçar-me-ei, de que maneira? Diligentemente, por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, ou seja, mesmo depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que ele está dizendo? Roma vai me matar, mas Roma não vai botar um ponto final no meu ministério. Roma vai me matar, mas Roma não pode amordaçar o evangelho. Roma vai me matar, mas o meu ministério vai continuar reverberando nos corações, porque a mensagem que eu preguei vai continuar agindo poderosamente nos corações. Irmãos amados, o que é importante não é o obreiro, é a obra. Não é o evangelista, é o evangelho. Deus sepulta os seus obreiros e a obra de Deus continua. Ninguém pode deter a igreja, ninguém pode parar a igreja, ninguém pode destruir a igreja. A igreja de Deus é invencível, a igreja de Deus é vitoriosa, a igreja de Deus é vencedora, porque este evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja o Senhor. A minha oração nesta manhã, irmãos, é que Deus levante homens e mulheres cheios do Espírito Santo, da fibra de Pedro. Vivemos um tempo hoje que não tem espaço mais para crentes covardes. Não tem mais espaço. É hora de assumir uma posição. E entender que se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos. Nós somos do Senhor. Que Ele abençoe sua vida e encoraje o seu coração. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.